Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui. Hoje a gente mergulha na autobiografia do Chris Gardner, A Procura da Felicidade. Temos aqui alguns trechos, né? E a história é incrível. Uma jornada de superação, assim, impressionante. Verdade. Desde uma infância complicada, passando por um período bem barra pesada como pai solteiro, sem ter onde morar, até, enfim, o sucesso lá em Wall Street. Nosso foco vai ser entender esses momentos-chave, sabe? As lições de resiliência, de determinação, que ele mesmo conta, usando só o material que a gente tem aqui dos excertos. E é importante, né? Lembrar que estamos falando de memórias. É a visão dele sobre a própria vida. Como ele mesmo diz, buscando a verdadeira essência dos fatos que o marcaram. Não é tipo um relato histórico frio, é experiência vivida. Perfeito. Então, começando pela infância, ele descreve um início já com muita instabilidade. Lar adotivo, depois um padrasto, o Sr. Robinson, que era meio distante. Isso. E aí entra o Fred Triplett, e a coisa muda completamente de figura. Muda para pior, né? Muito. A descrição é de um padrasto violento, abusivo, analfabeto. O medo vira rotina. Gardner fala de agressão física psicológica constante e a escola, que era um lugar onde ele ia bem, um refúgio. Deixa de ser. Perde o brilho. Porque o sucesso dele nos estudos não só não agradava o Fred, como parecia até irritar, sabe? Nossa, e tem uns episódios que ele conta que são muito fortes, né? Como quando ele viu a mãe apanhar e a reação dele foi limpar tudo por vergonha. Exato. Ou aqueles pequenos atos de, tipo, rebeldia, como ler em voz alta perto do padrasto sabendo que ele não sabia ler. Uma forma de marcar um espaço, talvez. Que barra. E tudo isso vai moldando ele. Claro, a falta do pai biológico, o Thomas Turner, que ele nem conhecia direito, ele chama isso de blues do sem pai. Ele fica buscando figuras paternas. E aí o Fred ainda joga na cara dele. Eu não sou seu maldito pai. Exato, dói dobrado, né? Mas, em contraste, tem a mãe, a Betty Jean, a figura central. A mãe é o pilar, então? Totalmente. O livro é dedicado a ela. E ela mesma passou por poucas e boas, sabe? Racismo, perdeu a mãe cedo, teve madrasta, perdeu chance de faculdade, mas foi ela que implantou nele a semente da confiança. Aquela famosa frase. Aquela frase. Quando ele tinha 16 anos, ela disse: "Filho, se você quiser, um dia você pode ganhar $1 milhão. Isso ficou. Virou quase um mantra para ele, sabe? A base da crença de que era possível. Fora a mãe, teve mais alguém que marcou positivamente essa fase? Teve o tio Henry, irmão da mãe. Ele era a janela para o mundo, sabe? Trazia histórias, apresentou Miles Davis para ele, fazia ele se sentir especial. A morte dele, afogado, foi outro baque tremendo. E aí, ele decidiu não chorar mais? É o que ele conta. Uma decisão de endurecer, talvez. Um jeito de tentar controlar a dor, né? Essa infância toda, medo, vergonha, o racismo começando a aparecer, o trauma do abuso que ele menciona brevemente, tudo isso forjou uma resiliência, assim, absurda. E uma necessidade gigante de ter controle sobre a própria vida. E essa busca por controle e por um futuro diferente leva ele para São Francisco, né? Ele chega lá com uma visão meio idealizada. Paris do Pacífico. Exatamente. Aquela ideia de terra do leite e do mel. Só que a realidade logo se impõe, né? A cidade caríssima, os perrengues financeiros, o carro quebrando direto naquelas ladeiras. O dinheiro sumindo. Pois é. Mas ele ainda acreditava que ali era um lugar, que ia dar certo. E o primeiro trabalho mais sério foi na área médica, né? Com o Dr. Robert Reilly. Isso, ele veio da Marinha, tinha sido paramédico, então tinha habilidade prática. Trabalhou no laboratório, publicou artigos junto com o Dr. Ellis, treinava gente nova, mas tinha aquele problema. Não tinha o diploma de médico. O famoso teto de vidro. Exatamente. Para chegar onde ele queria naquela área, iam ser mais, 10, 15 anos de estudo. Era muito tempo. E aí acontece aquela cena que parece de filme. A Ferrari vermelha. É o ponto de virada clássico da história dele, né? Ele vê aquele carrão, o motorista Bob Bridges, super bem vestido, e a curiosidade bate na hora. Mais do que o luxo, foi a pergunta:
O que você faz para ter um carro desses? E a resposta foi: Sou coletor da bolsa. E quando ele ouviu quanto dava para ganhar, pronto, a porta se abriu na cabeça dele. Aquela frase da mãe, você pode ganhar 1 milhão, encontrou um caminho, Wall Street. então não foi só a grana, foi ver um caminho possível, mesmo sem ter a formação tradicional, os contatos. Isso, foi a percepção de que talvez ali, em Wall Street, o desempenho, a garra, pudessem valer mais que o diploma. E isso juntou com uma conversa que ele teve com o Dr. Ellis sobre como a medicina estava mudando. Ah, os convênios começando. Deixando o futuro financeiro mais incerto naquela área. E também a necessidade de ganhar mais, né? O filho ia nascer. Aí a decisão de mudar de rumo se consolidou. Vender equipamento médico foi tipo um passo no meio do caminho, para ganhar uma grana enquanto o plano de Wall Street não engrenava. E aí entra a paternidade mesmo, né? O Chris Jr. nasce da relação com a Jack. Isso. Uma relação que ele descreve como muito intensa, apaixonada, mas cheia de conflito também. Só que o nascimento do filho dá um propósito enorme para ele. Ele assume aquilo com força total. Mesmo com a Jack duvidando, né? Falando, como você vai ser pai se nunca teve um? Pois é. E a pressão financeira, a instabilidade dele no trabalho só pioravam as brigas. Tem aquele relato tenso do cabo de guerra com o carrinho de bebê na rua. Ele conta isso com muita culpa. Mostra o desespero da situação. Total. E a coisa desanda de vez quando a Jack vai embora e leva o menino. Ele fica desesperado procurando, aí ele reencontra o Christopher, mas de repente a Jack deixa o menino com ele e some. E é aí que ele vira pai solteiro. Pai solteiro e por uma série de azares e falta total de dinheiro, sem teto. O fundo do poço. É difícil até imaginar como era a rotina deles nessa época. É uma das partes mais fortes do livro. A descrição é muito crua. Imagina, carregar tudo que você tem, roupa, material de trabalho, fralda, empurrando um carrinho de bebê velho pelas ladeiras de São Francisco, muitas vezes com chuva, com um plástico de lavanderia improvisado para proteger o menino. E ao mesmo tempo tentando manter a pose pro estágio, né? Que nem era pago ainda. Exato. Tinha que usar um dos 2 ternos que ele tinha, parecer profissional. E onde dormir? Banheiro de estação de metrô, sala de espera de aeroporto e, inacreditável, debaixo da mesa do escritório depois que todo mundo ia embora. Meu Deus. E comida? Algum lugar ajudava? A Glide Memorial Church foi essencial. O reverendo C.S. Williams, a cozinha da igreja era salvação, ele chama de maná. Eles conseguiram ficar um tempo num hotel que a igreja mantinha, o que deu um mínimo de segurança, de dignidade, apesar das regras bem rígidas que tinham lá. Uma luta diária pela sobrevivência mesmo. Total. E ele conta umas coisas que mostram isso, tipo as prostitutas que viam ele com Christopher na rua e davam $5 pro menino. Às vezes era com esse dinheiro que eles conseguiam jantar. Que forte isso. Psicologicamente, era uma batalha constante para não pirar, né? Para não cair no desespero. O que segurava era a determinação de proteger o filho e aquela crença lá atrás da mãe na Terra Prometida. E no meio desse caos todo, ele ainda estava firme no estágio da Jean Witter perseguindo o sonho de Wall Street. É quase inacreditável, né? Conseguir o estágio já tinha sido uma batalha. Usou a ajuda que conseguiu do Bob Bridges, o cara da Ferrari, mas foi mais na base da insistência mesmo. Superando a falta do diploma, falta de contatos. E ainda teve aquele baque logo no começo, né? O emprego que ele conseguiu e que sumiu do nada. Sim. Outro golpe duro. Ele tinha sido contratado para um programa, até pediu demissão do emprego de vendas, chegou lá para começar e... cadê o gerente que contratou ele? Tinha sido demitido. Imagina o pânico. E para piorar? Para piorar, uma briga com a Jack acabou levando ele para a cadeia por causa de umas multas de trânsito antigas que ele nem sabia que estavam acumuladas. Descobriram quando foram checar a queixa dela de agressão, que depois foi retirada. E ele foi para a entrevista decisiva na Jean Witter logo depois de sair da cadeia. Não acredito. Pois é, ligou da cadeia mesmo para remarcar. Chegou na segunda-feira, imagina a cena. Roupa suja de tinta do fim de semana na prisão, tênis rasgado, e contou parte da verdade para o gerente, o albanese. Falou da separação, que estava sem casa, cuidando do filho, omitiu a prisão, claro. E o cara deu a vaga? Deu. Incrível, né?
talvez tenha visto ali uma determinação fora do comum, uma honestidade brutal naquilo que ele contou, ou talvez alguma empatia pessoal, quem sabe. O fato é que ele conseguiu a vaga no estágio, sem salário. E aí começou a jornada dupla. Estagiário de dia, pai sem teto à noite. Exato. Uma rotina insana. Fazer 200 ligações por dia tentando conseguir cliente. Estudar feito louco à noite para passar no exame da licença Series 7. Muitas vezes dormindo escondido no escritório e cuidando do Christopher no meio disso tudo. A disciplina dele devia ser algo... Militar, quase. Ele fala que focar nas tarefas era um jeito de não pensar no medo, na preocupação, e tinha aquela técnica de atuar como, né? Agir como se já fosse um sucesso... Isso. Projetar confiança mesmo estando na pior, ele incorporou isso. E observava muitos caras bons, como o Andy Cooper, o Dave Terrace, aprendia como eles faziam. E tomou uma decisão importante: construir a própria carteira do zero. Era mais difícil, mas era o caminho para crescer de verdade. E o racismo nesse ambiente? Como ele navegou isso? Era mais uma barreira, né? Ele conta que, como corretor do dia, às vezes ouvia desculpas tipo, preferimos alguém com mais experiência, quando era óbvio que o problema era ele ser negro. Imagina. Ele até percebeu que funcionava melhor no telefone, onde a raça não aparecia. Teve um caso tenso com um cliente racista do Texas. Ele conseguiu manter o cara como cliente sem que ele soubesse que ele era negro. Chegou a mudar de mesa para o escritório do chefe para não ter que encontrar o cara pessoalmente. Nossa, que ginástica. Que estratégias para sobreviver ali. E quando as coisas começaram a virar para ele na carreira? O encontro com Gary Shimano, da Bear Stearns, foi decisivo. O Shimano viu o potencial dele ali na Jim Witter, achou que ele estava sendo subutilizado e chamou para conhecer a Bear Stearns. Era outro nível. Outro nível. Foco em cliente institucional, dinheiro grande. A Bear Stearns fez uma oferta com um adiantamento que já era uma grana boa. Foi o salto que tirou ele daquela situação de precariedade total. Aí ele entrou em outra esfera. Começou a ser notado pelos chefões do mercado. E dali para frente ele construiu a própria história de sucesso que ficou conhecida. Sim, mas a visão dele sempre foi além, sabe? Não era só ser um corretor rico. Ele queria mais, queria administrar fundos de pensão, ter a própria firma que ele criou, a Garner Rich Co. E ele fala muito de capitalismo consciente, de devolver para a comunidade, especialmente para a Glide Church, que ajudou tanto ele lá atrás. Recapitulando então, essa análise dos trechos de A Procura da Felicidade mostra uma trajetória de resiliência que é difícil até de qualificar, né? Trauma de infância, racismo, pobreza extrema, viver na rua com um filho pequeno, os obstáculos foram gigantescos. É impressionante. E fica muito claro de onde vinha a força para aguentar tudo isso, né? Daquela crença que a mãe plantou nele, do amor, da responsabilidade que ele sentia pelo filho. A história dele não existe sem a delas. E a capacidade dele de enxergar oportunidades em encontros que pareciam casuais, né? A Ferrari, o Gary Shimon, e agir na hora, com uma determinação absurda. Sem dúvida. E isso leva a gente a pensar que não é só uma história sobre ganhar dinheiro, né? É uma busca muito profunda por dignidade, por propósito. E talvez o mais central para ele era conseguir ser o pai presente, o provedor que ele nunca teve. Quebrar aquele ciclo. Exato. E para quem acompanha a gente, talvez a reflexão que fica é essa mesmo. O que será que era de fato a felicidade que o Gardner tanto procurava? Era o sucesso financeiro, o carrão, os milhões? Era a superação em si, ter vencido tudo aquilo? Era se realizar como pai? Ou era algo mais lá do fundo, aquela faísca que a mãe acendeu anos antes, a simples crença no próprio valor, na própria capacidade, não importa o quão ruim a situação estivesse? A jornada dele deixa essa pergunta no ar com muitas camadas. Uma pergunta e tanto para a gente pensar. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise da história de Chris Gardner. Até a próxima!